Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Mecânica dos Solos 2. Estamos abordando aqui o conteúdo de distribuição de tensões em um maciço terroso, devido a carga superficial. Já vimos até então uma introdução, as soluções de Boussinet e Cerutti e fizemos alguns exemplos, tá? A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar em soluções derivadas, tá? Dessas principais. Nós vamos estar trabalhando nesse vídeo aqui em soluções para um estado plano de tensão, no caso de deformação, tá? No estado plano de deformação, ou seja, a gente só vai estar trabalhando no plano X e Z, tá? E nas próximas aulas nós vamos partir para soluções tridimensionais, tá? De carregamentos circulares e retangulares, tá bom? Então aqui esse primeiro caso é um caso de carga vertical linear infinita. Tá? Como assim? Aqui, pessoal, vocês têm que imaginar se tivesse um eixo Y aqui desenhado, tá? Um eixo Y desenhado aqui, tá? Que essa carga se estenderia por toda a faixa infinitamente, tá bom? Perfeito? E dessa forma, a gente diz que é uma carga linear infinita, né? No eixo Y. Professor, o que é que daria para que serve esse modelo? Tá? Veja, se a gente tiver um muro de contenção, por exemplo, né, muito comprido, de 100 metros, 200 metros, a gente pode estar modelando por esse, por esse conceito, tá? O ideal seria alguma coisa mais aprimorada, que a gente vai ver ainda nessa aula, tá? Mas é uma possibilidade. Agora, o que acontece? Isso daqui, no final das contas, não deixa de ser uma solução fundamental, tá? Isso aqui não necessariamente é derivado de Boussinet, tá? Mas é a mesma ideia, tá? Aplicada ao plano, beleza? E a partir disso a gente vai derivar as outras possibilidades, tá? Que aí sim seriam mais úteis. Essa daqui seria se você fosse fazer um estudo inicial ou fosse algo de dimensões de escala muito grandes, né? Tá? Mas não justificaria não utilizar o modelo que a gente vai apresentar mais a seguir. Mas, basicamente, pessoal, quando a gente está trabalhando no plano aqui x e z, tá? A gente está dizendo que não há deformação no sentido de y, tá? E, portanto, as tensões que vão apresentar no elemento aqui vão ser só tensões normais em x, tensões normais em y, tá? E tensões cisalhantes, tá? Que vão ser todas iguais aqui, tá? Que vão ser todas iguais. Ou seja, é uma tensão cisalhante apenas. Agora, o que não está ilustrado aqui é que fora do plano existe uma tensão y, tá? Porque na verdade é a deformação que é nula no sentido de y, mas não é, a tensão não é nula, tá? Então veja, a gente pode calcular a tensão em Z por essa equaçãozinha. Isso aqui segue as mesmas premissas de Boussinet, tá? Então segue as mesmas premissas e hipóteses de Boussinet, tá? Beleza? Então a gente calcula aqui a tensão, o acréscimo de tensão, lembrando que é sempre acréscimo, tá, pessoal? Eu peguei aqui da bibliografia que não coloca o delta, mas esse aqui a gente sabe que é sempre acréscimo, tá? É o acréscimo de tensão devido a esse carregamento Q aqui, tá? Então a gente consegue calcular o carregamento Z por essa equação, veja que depende de Q e da posição Z e X, tá bom? Consegue calcular o acréscimo de tensão em X, tá? E consegue calcular o carregamento, o carregamento apenas, a tensão cisalhante, XZ, ou ZX, tanto faz.
é igual, né? Lembrar aqui que a tensão cisalhante ZX é igual, tá? Ah, e a tensão em Y a gente consegue calcular a partir da tensão X e Z, tá? Conhecendo aqui o coeficiente de Poisson, tá? Beleza? Existe também essas formulações, eu não botei aqui no slide, mas existem essas formulações aqui em função dos ângulos, θ, né? Mas para a gente é mais útil, pelo menos para mim, eu vejo como mais útil em função de x e z, beleza? Aí da mesma forma que a gente apresentou o ser útil, tá? Para uma carga pontual, eu apresento essa solução aqui para uma carga horizontal linear infinita, ou seja, é a mesma ideia, sendo que agora é um carregamento horizontal, certo? Agora é um carregamento horizontal no sentido de x, beleza? E ele é infinito na direção y, tá? Ele é infinito aqui na direção y, beleza? E aí segue a mesma ideia, o mesmo elemento, tá? E a gente calcula da mesma, de forma semelhante. Tensão em z, tensão em x e a tensão cisalhante, tá bom? E a tensão em y sempre, se tiver faltando aqui, para esses casos planos, tá? Se tiver faltando a tensão em y, ela vai ser sempre somatória das tensões normais nas duas outras direções, multiplicadas pelo coeficiente de Poisson, tá? Já que ela está no estado plano de deformação. Isso a gente vai ver numa outra aula, tá? Vai ser uma prévia do assunto de resistência ao cisalhamento. E aí, novamente, pessoal, a gente tem aqui a possibilidade de estar trabalhando com cargas inclinadas, né? Com cargas inclinadas, perdão, com cargas inclinadas, tá? Em relação a esse plano, tá? Por exemplo, 30 graus aqui, né? E aí eu decomponho, é possível decompor, faz uma parte com a primeira solução e faz a outra parte com essa solução agora de cargas horizontais, tá? E soma-se os efeitos, sobrepõe-se os efeitos, tá bom? E aí aquela solução melhor que eu falei para vocês é essa daqui, tá? Então a gente tem uma faixa infinita aqui, o carregamento vertical em faixa infinita, veja que isso aqui na direção de y é infinito, tá? E aí sim seria muito melhor para simular uma sapata de um muro de contenção, uma barragem, tá? Alguma coisa do tipo, beleza? Uma sapata corrida, tá? E aí a, o que é feito é a partir daquela solução inicial lá, né, de um carregamento linear infinito, a gente integra, né, considera esse trechinho aqui, ó, cada trechinho desse considerando que é um ds, tá? E se a gente fizer Qzinho, aquele Qzinho lá, né, do carregamento distribuído, né, no carregamento linear, vezes ds, aí eu vou ter o carregamento, perdão, se eu tivesse carregamento por unidade de área vezes ds, eu vou ter o carregamento linear lá do outro modelo, beleza? E aí é só integrar isso aqui, né? Somar esses vários ds, né? Integrar de menos b até b, tá? E quem perdão, e no caso a gente não integra o carregamento, né? A gente vai integrar a tensãozinha em Z, né? Então a gente pega esse valor aqui, ó, por exemplo, certo? E diz que na verdade tensão em Z vai ser igual a 2 vezes Q vezes ds vezes Z ao cubo, né? Dividido por π vezes x ao quadrado mais Z ao quadrado, tá? E aí isso aqui vai ser o nosso dz, tá? Isso aqui vai ser o nosso dz. E aí eu pego esse dz e integro, tá? Meu dz aqui, d sigma z, perdão, tá? E integro de menos b até b. Desculpa aqui, pessoal, ficou ruim, eu vou até apagar isso aqui. Então, deixa eu refazer aqui, é mais fácil. Então, eu tenho o nosso d sigma z
que vai ser aquela equação lá, vai ser, deixa eu pegar lá, 2qz ao cubo, e aí na verdade a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes z ao cubo vezes q. Agora esse q, tá? É porque tá ruim porque o q é o mesmo, né, dos dois, a letra, né? Aqui vamos considerar que esse q é esse daqui, unidade por área, tá? Vezes ds, tá? Dividido por π vezes x ao quadrado mais z ao quadrado vezes não, ao quadrado, tudo isso ao quadrado, certo? Então, se eu integrar d sigma z, perdão, de menos b até b, então a gente vai ter aqui nosso sigma z, delta sigma z, né? Beleza? Opa. Que é justamente essa equação aqui, tá? Depois de integrar. Então eu vou integrar o sigma z da mesma forma que eu vou integrar o sigma x e o tal xy, tá? Novamente, a tensão y vai ser a somatória das duas tensões normais multiplicada pelo coeficiente Poisson, tá? Essa equação também você consegue encontrar em função desses ângulos, alfa e delta, tá? Eu, particularmente, acho melhor estar trabalhando com x e z, tá? Aqui temos para também a mesma ideia para uma carga horizontal, tá? Ou seja, distribuída numa faixa infinita para carga horizontal. Então temos novamente equações semelhantes, tá? Com a mesma ideia, pegando ds, integrando em sigma z, sigma x e tal xy. Temos a opção aqui, ó, pessoal, quando a gente está trabalhando aqui, de carregamentos triangulares, tá? Carregamentos triangulares, em que Q seria função uma função de uma reta, né? E aí segue o mesmo princípio, pessoal. Então eu vou pegar um ds, perdão, pegar um ds, certo? Pegar um ds, deixa eu apagar, ficou ruim. Pegar um ds, vou multiplicar por q para obter a minha resultante aqui parcial, tá? O meu dq, tá? E aí eu integro para sigma z, na equação sigma z, sigma x e tal xy que a gente viu no primeiro caso aqui dessa nossa videoaula, tá? Perceba que aqui, para esse caso, eu só encontrei as equações em função de alfa 1 e 2 e de R1 e 2, tá? E R0 também. Mas é possível, tranquilamente, encontrar a relação desses valores, desses 5 valores com x e z, tá? A gente vai fazer isso para o próximo caso, que é um carregamento triangular simples, tá? Então, só voltando aqui, perceba que esse caso aqui, professor, mas que caso a gente teria aqui um carregamento triangular, né? Veja, o carregamento em faixa aqui, você já deu uns exemplos, né? De sapato corrida, um molho de contenção, qualquer coisa do tipo, né? Isso aqui também seria útil para um muro de contenção, né, pessoal? Porque, veja, um muro de contenção, vamos dizer que ele tem aqui uma sapata aqui, tá, pessoal? E ele é contínuo, né? Tá? Beleza? Ele é bem comprido. Vamos dizer que ele seja bem comprido. Então, ele tem uma sapata aqui, ó, corrida, tá? Tem uma sapata corrida. Aí, só que, veja, ele está submetido à carga de empuxo do solo, vamos dizer que o solo esteja aqui desse lado, tá? Essa carga de empuxo tem tanto a componente horizontal quanto a componente vertical. Quando chegar aqui na base do terreno, eu vou ter tanto uma componente horizontal quanto uma componente vertical, certo? Então eu teria que sobrepor o efeito desse caso aqui com esse daqui de cargas verticais, tá? Para uma solução do muro de contenção, por exemplo, tá bom?
Já nesse caso aqui, o que é que a gente pode fazer, tá? O que é que isso aqui seria útil? Seria útil, por exemplo, para um talude, para uma barragem, tá? Por exemplo. Então vamos supor que eu tenho uma barragem aqui, geralmente a barragem, deixa eu apagar aqui. Geralmente a barragem tem um formato assim trapezoidal, certo? Trapezoidal. Então o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer que esse trapézio, na verdade, é igual a esse triângulo todo, certo? Menos esse triângulo aqui, ó, certo? Menos esse triângulo, tá bom? Então eu tenho essa região 1, eu vou fazer o cálculo para essa região 1, tá? E vou subtrair da região 2. E aí eu tenho o meu trapézio, beleza? Então isso aí seria útil aqui essa forma de carregamento para isso. Talvez tenha outra utilidade também, mas o que me veio primeiro à cabeça foi isso, tá? Lembrando, pessoal, que a gente pode fazer sobreposição de esforço aqui da mesma forma que a gente fez lá com o Bolsinê, tá? Dá no mesmo. E esse aqui, professor, um carregamento triangular só de um lado, né? Bom, você vai ser raro, pessoal. Eu nunca vi uma barragem só com inclinação de um lado, né? Até porque você precisa de equilíbrio desse outro lado aqui. No entanto, isso daqui também pode ser imaginado, por exemplo, naquele caso, naquele mesmo caso de muro de arrimo, tá? Porque veja, muro de arrimo não, muro de contenção, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos supor aqui um muro, tá? Ele é infinito nessa direção, se lembra? Tá? Ele é infinito nessa direção, tá? Ele está submetido a uma carga aqui de terra, certo? E eu falei para vocês que ele vai ter o efeito horizontal, tá? E ele também tem um efeito vertical, mas veja, isso aqui é uma tendência de tombamento, tá? Tem um momento fletor também atuando aqui. Então, esse carregamento vertical não vai ser uniformemente distribuído. Esse carregamento vertical vai ser maior que a ponta dele, tá? Esse carregamento vertical vai ser triangular, certo? Ele vai ser dessa forma aqui, ó, aumentando à medida que a gente vai chegando nesse lado aqui da base. Faltou essa linha aqui, não foi? Certo? Então, seria uma composição desse com o horizontal, na verdade, né? A depender do momento aqui, beleza? Ou desse com o vertical com o horizontal, tá? Porque você pode ter uma carga trapezoidal, né? E não triangular. Esse caso aqui, ó, que eu falei, é uma carga trapezoidal, né? Então, você teria que compor aqui, ó, um vertical com esse triangular e com esse horizontal, né? Então, seria sobreposição de três efeitos, tá? Esse é um exemplo que eu estou dando, que é o primeiro que me vem à cabeça, né? Mas tem outras utilidades também, tá bom? E aí, você tem aqui essas equações também em função dos ângulos alfa e delta, tá? Eu, o, o próximo exemplo que a gente vai fazer, ele é um exemplo desse de carregamento triangular, tá? E aí eu parametrizei já esse alfa, esse delta e esses dois R's, tá? Para um caso genérico, para encontrar essas funções em relação a x e z, tá? E aí a gente vai ver isso no próximo vídeo, quando a gente for ver o exemplo, né? Aqui está o exemplo, tá, pessoal? Então, essa parte de conteúdo terminamos por aqui. Vamos aplicar aqui esse carregamento triangular, que eu acho que desses que eu apresentei é o que poderia gerar mais dúvidas, né? Os outros são bem simples a ideia. Se vocês entenderem esse triangular, vocês também entenderam demais, tá? Então, vamos parar essa aula por aqui, tá? E na próxima videoaula a gente faz esse exemplo, tá? Então, até a próxima.